Shalom, povo abençoado. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu venho nesse sábado de paz deixar uma palavra para a tua reflexão e eu creio que ela tem direção certa, que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 17. Uma palavra muito conhecida que fala sobre a cura de 10 leprosos. E se encontra no capítulo 17, o verso 11, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amados, essa palavra fala muito sobre gratidão, e é isso que eu quero falar com você através dessa mensagem. Porque a palavra do Senhor diz aqui que 10 estavam clamando. 10 estavam pedindo a Jesus. 10 estavam chamando a atenção de Jesus. E Jesus, ele respondeu os 10. E Jesus, ele curou os 10. Só que, irmãos, a gratidão é algo que está no caráter do ser humano. A gratidão é algo que você é grato em todo tempo, em toda ocasião. E principalmente numa ocasião de uma cura e de um milagre como esse. E esse samaritano, esse leproso, que quando estava indo no caminho, sendo curado no caminho, notou que estava curado, olhou para ele e viu que estava curado, a palavra diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. E ele não só voltou, mas ele glorificou em alta voz. Ele não só voltou, glorificou em alta voz, como ele caiu em terra, com o rosto em terra, dando graças a Deus nos pés de Jesus. E amados, sabe, quando a gente tem um caráter de gratidão, a gente sempre vai ser grato pelo muito e pelo pouco. Quando a gente tem um caráter de gratidão, a gente vai dar glória a Deus. A gente vai voltar diante daquelas circunstâncias, diante de alguém que nos entregou alguma coisa, diante de um bem que alguém nos fez por nós. A gente vai voltar. Esse voltar é o agradecer, é o retorno do agradecimento, sabe? É aquela via de mão dupla em que você está sendo abençoado, mas você está retornando em gratidão, glorificando a Deus. Esse cair com o rosto em terra é exatamente essa humilhação, esse caráter revelado desse leproso de dizer: Ah, Jesus, muito obrigado. Essa alta voz é comunicar que a gratidão, ela está ecoando, está falando mais alto na tua vida do que qualquer coisa. E sabe, amados, o que Deus me chamou a atenção nessa palavra é que muitas pessoas que não têm o caráter de gratidão, elas são como esses 9 que não voltaram. E a pessoa, quando ela não tem um caráter de gratidão, ela simplesmente vai olhar um bem que pessoas fazem para elas como se fosse uma obrigação. Ela vai olhar o bem que pessoas fazem para elas como o quê? Como, não fez mais do que a sua obrigação. Só fez porque tem sobrando. Só fez porque quer aparecer. Só fez, mas veja. Muitas pessoas que estão leprosas no caráter,
que exatamente a lepra se chama a ingratidão, eles não têm esse retorno, sabe como é? Não tem um retorno de quando você está sendo abençoado, quando você está sendo assistido por Deus, através de pessoas, você ter esse retorno de gratidão. Mas esse retorno de gratidão é uma coisa simples, é uma coisa que exala. Mas quando o caráter é leproso, pode Deus abençoar com o que for, mas a lepra na alma da ingratidão vai continuar, vai permanecer. Porque não vai ter o retorno de saber que Deus está abençoando através de pessoas e essas pessoas não estão retornando para glorificar a Deus em gratidão. E amados, a gratidão não é simplesmente um agradecimento. A gratidão é algo que revela o nosso caráter com Deus. Porque Deus, ele sempre vai usar as pessoas para que nós revelemos a nossa gratidão, nosso caráter de gratidão. Deus, ele enviou Jesus para aqueles 10 leprosos que estavam clamando. E Deus curou, através de Jesus Cristo, os 10 leprosos. Mas somente um tinha o caráter de gratidão revelado em si mesmo. Que quando estava no meio do caminho, que olhou, será que aqueles outros 9 não olharam e viram que estavam sendo curados? E por que não voltaram? Exatamente porque a ingratidão estava neles ao ponto de olhar e dizer: fui curado, mas ele não fez mais do que obrigação, porque ele é o homem que está curando, então ele não fez mais do que obrigação quando eu clamei. Esse é o caráter do ingrato. Ele vai olhar para Deus, abençoando, dando coisas a ele, levantando pessoas para lhe ajudar. E ele vai olhar e vai dizer: estou sendo curado. Mas fulano não fez mais do que a sua obrigação? Fulano não fez mais do que sua obrigação como líder? Como uma pessoa de posses que está aqui me ajudando? Consegui essa bênção aqui. Mas veja que eles estavam clamando. Mas o clamor deles era apenas para suprir uma necessidade física. E por isso que eles não tiveram a capacidade de voltar para agradecer. Mas o clamor de apenas um não estava somente na sua necessidade física, mas estava na sua necessidade espiritual. Sabe por quê? Porque quando ele foi encontrar com Jesus para agradecer, Jesus Cristo olhou para ele e disse: vai, a tua fé te salvou. Ele recebeu uma provisão da sua necessidade física na sua enfermidade, mas ele também recebeu a provisão da sua necessidade espiritual sendo salvo. Então, que essa mensagem possa chegar no teu coração e você olhar para dentro de si e ver que Deus está usando pessoas para te abençoar, para revelar o teu caráter de gratidão ou de ingratidão. Amém? Fica com essa palavra, guarda ela no teu coração, faz uma análise da tua vida e Deus te abençoe. Shalom!